Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Eu quero aqui, antes de estar lendo a palavra de Deus, primeiramente agradecer a Deus, irmãos. Foi dada aqui a oportunidade de nós estarmos agradecendo, contando o testemunho. Eu costumo realmente abrir essa oportunidade para os irmãos. Eu quero aproveitar aqui e agradecer a Deus, porque em todo o tempo nós estamos vendo Deus agir em nossas vidas, e às vezes nós deixamos passar desapercebido, porque as coisas às vezes para nós são mínimas. Mas eu estava ali sentado e conforme os testemunhos que foram dados aqui, e Deus me trouxe à memória, eu indo para casa um dia, acho que um mês atrás, se não me falha a memória, de carro, estava subindo já próximo de casa ali, vinha descendo um carro, e quando de repente, irmãos, é coisa de segundos, o carro que estava vindo, de frente, do outro lado, no lado, a mão dele correta, mas ele foi jogando para o meu lado, para onde eu estava, na minha mão ali, e vinha de frente comigo. Irmãos, eu não sei, mas parece não, foi algo que me tocou assim, despertou, porque parece que a minha mente estava meio apagada, minha visão não tinha percebido o que estava acontecendo, mas o Espírito Santo de Deus me tocou ali na hora que eu abri os olhos e vi aquele carro se aproximando. Irmão, só foi tempo de eu virar o volante e voltar, que o carro fez assim, e graças a Deus, Deus me deu este livramento, E semana passada foi ali, em Três Corações, eu indo daqui para lá com Caio e Ariane, depois da escola dominical, e ainda de carro, fui abastecer, quando de repente um carro na minha frente freia bruscamente. Ele parou, assim, foi algo tão de repente que no automático meu pé pisou no freio e a roda segurou, mas mesmo assim deu aquela deslizada, e bota aí uns 1 metro de distância assim, eu parei com o meu carro. Graças a Deus nada aconteceu. Então, irmãos, eu louvo ao Senhor por isso. Em todo o tempo, quando nós nos colocamos aqui, como hoje a pastora estava na frente do culto de libertação, irmãos, a luta é travada, o inimigo ele se levanta contra assim as nossas vidas, e temos que vigiar. Em todo o tempo Deus está nos dando livramento. Eu louvo ao Senhor, irmãos, pela vida de cada um que testemunhou aqui. Tivemos aí sexta-feira passada uma oração direcionada pelo Espírito Santo, que a gente é guiado, pastora, pelo Espírito Santo aqui no curso de libertação. E quando eu chamei aqui os irmãos para cada situações específica para estar buscando, Deus foi colocando em meu coração para estar chamando. Então não é vontade minha, não é o porque eu queria, não. O Espírito Santo conduziu dessa forma para acontecer. E hoje nós tivemos, graças a Deus, testemunhos sendo contados. A cura, da neta, da irmã, a porta de emprego que se abriu. Irmãos, isso é por mim? Não. É Cristo Jesus que faz isso. Então toda a honra e toda a glória seja dada a Ele neste lugar. Até porque quando nós nos colocamos aqui, nos colocamos temendo e tremendo, porque de nós não temos nada para oferecer, mas colocamos Deus na nossa frente. E é interessante quando nós chegamos a pedir algo ao Senhor no culto de sexta-feira, queira Deus fazer ou não, porque Ele é o dono do milagre, e Ele sabe a hora que Ele vai te conceder o que você está pedindo. Antes de sair de casa hoje, vai abrindo a sua Bíblia no livro de Mateus enquanto eu conto aqui. Eu saindo da minha casa hoje, antes de sair, eu ouvindo uns louvores, e ouvi uma pessoa que estava no YouTube falando, e ela falava assim:
os nossos pensamentos, nossos desejos, nossos pensamentos, precisa ser alinhado com os desejos de Deus. Porque quando nós não alinhamos o nosso desejo ao desejo de Deus, não que não vá acontecer, se Deus quiser realizar, Ele realiza, mas se torna fácil para nós, para realizar alguma coisa, porque nós nos alinhamos com a vontade de Deus. Então, quando eu quero alguma coisa que está alinhado com o desejo de Deus, irmãos, é um estalar de dedos para acontecer. E isso ficou na minha mente. E quando nós venhamos na frente aqui para receber a oração, e o nosso desejo está alinhado com o desejo de Deus, irmãos, o milagre acontece, porque o desejo de Deus é bom. O Romanos 8 vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sobre nossas vidas. E Mateus vai dizer que Deus é bom, o próprio Jesus vai dizer que bom é o Pai que está no céu. Então Deus é bom e Ele está sempre pronto para nos abençoar. E quando isso acontece, é quando nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, e aí as coisas acontecem, amém? O problema é que nós sempre queremos que a nossa vontade seja a nossa vontade, conforme nós queremos, e muitas das vezes não é assim que acontece, amém? Então hoje eu louvo ao Senhor, porque Deus atendeu a nossa oração, e o nosso desejo estava alinhado com o desejo de Deus. Mateus capítulo 14, eu vou ser bem breve nesse texto, Mateus 14, versículo 22, um texto que eu estava em casa, sentei para dar uma lida, uma rápida meditada, e é interessante que quando nós buscamos um texto que nós já lemos, já explicamos, já pregamos, mas Deus sempre revela algo de especial para nós dentro do texto, amém? Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Mateus capítulo 14, versículo 22, vai dizer assim, o título é, Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Até aqui, toma o teu assento. Eu quero também aqui, irmãos, já ia esquecendo, agradecer a Deus. Eu até cheguei a comentar com o pastor que dentro do curso que eu tinha feito de seminário, faltava uma matéria e eu estava com uma certa dificuldade para completar esse curso. E graças a Deus, Deus abriu as portas para mim ali na Nova Assembleia, ali em Parque Flora, e eu estou esse mês de dezembro, já desde o dia 12, concluindo a matéria que faltava, graças a Deus. E assim vou pegar o meu certificado. Que o nome do Senhor seja glorificado.
Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, nós temos aqui uma narrativa do livro de Mateus. Esse livro de Mateus, irmãos, ele é especialmente escrito para os judeus, tá? Para os judeus. Esse livro de Mateus, ele foi um livro direcionado para que eles viessem entender quem era Cristo. Cristo era o Messias, o Rei Eterno. E Mateus vai se preocupar com isso para trazer, irmão, justamente para os judeus daquela época, quem era Jesus. Que Jesus era o Messias, o Rei Eterno. Logo eu entendo que é o texto que nós lemos, nós vamos ver que está justamente direcionado a isso, a mostrar que Cristo é o Messias, vindo do Senhor Jesus, vindo de Deus, o Filho de Deus. Logo nós vamos perceber que no texto que nós lemos, que Jesus está alimentando, depois de um momento de palavra, um longo discurso de Jesus para a multidão. Jesus, após alimentar, eles vão ficar surpresos com Jesus, e alguns evangelhos, nos outros evangelhos, melhor dizendo, vai dizer que após Jesus multiplicar o pão e peixe, a ideia do povo, irmãos, era arrebatar Jesus ali, colocar Jesus no ombro e gritar: esse é o Rei dos Judeus. Só que os planos de Jesus não era esse ainda. Não era o momento de proclamar que Jesus era Rei dos Judeus apenas, mas era mostrar ao povo, à nação, aos próprios judeus, que Jesus não era apenas Rei dos Judeus, mas também era o Messias, o Salvador da terra. E para que isso não viesse a acontecer, o que Jesus faz? Pede para que os discípulos subam ao barco depressamente. E ao subir do barco diz: olha, vai e atravessa para o outro lado, enquanto eu vou ficar aqui para despedir a multidão. Os discípulos, atendendo a ordem de Jesus expressamente, entra dentro do barco e começa a navegar, começa a ir para atravessar para o outro lado. Jesus está ali despedindo a multidão, e depois que Jesus despede a multidão, Jesus sai ali e vai para o monte. Indo para o monte, Jesus vai estar se separando, está à parte para estar orando ao teu Pai. Logo nós vamos ver que o próprio Jesus não está apenas ensinando que nós devemos nos separar para estar orando, não só isso, mas ele está nos ensinando que há momentos em que nós temos que nos separar, estar à parte, a só, para conversar com Deus, estar buscando renovo, fortalecimento, porque somos humanos, somos dependentes inteiramente de Deus para renovar as nossas forças. No nosso dia a dia tudo se torna cansativo hoje em dia. Mais ou menos há 7 anos atrás, o pastor Wesley, que tenho muito com respeito, homem de Deus, ele estava falando sobre uma reunião que iria acontecer aqui no Brasil. E esta reunião, não se me engano, acho que eu já falei isso aqui, essa reunião se daria as mais fortes
há mais forças das trevas, de pessoas espíritas, das mais fortes em seu grau elevado, iria se reunir aqui no Brasil, ter uma reunião para decidir, irmãos, de como iria trabalhar para impedir os crentes dessa nação. Por quê? Porque os que estavam aqui no Brasil sentiam a dificuldade de, durante a madrugada, estar fazendo alguma oferenda para o adversário contra a igreja, porque eles mesmos diziam que havia crentes aqui no Brasil. Oh glória, isso me deixa alegre, pastor. Havia crentes aqui no Brasil ainda, que às 3 horas da manhã se levantava para fazer oração. Aleluia. E isso trazia um impedimento a eles. Olha como é que é a força espiritual da maldade, como trata o apóstolo Paulo. E eles fazem a reunião e chegam numa conclusão. Qual é a conclusão? De trabalhar no tempo. Trabalhar no tempo. Por quê? Porque todo aquele que tiver com o teu tempo corrido, ele não tem tempo de buscar a face de Deus. E é assim hoje em dia. Muitas coisas vindo rapidamente no nosso dia a dia, e torna-se correria nossa. Vai para lá, vem para cá, resolve uma coisa, tem outra para resolver e tem que voltar de novo. E quando a gente menos espera, a hora passa, não dando tempo para se sentar e aprender das Escrituras, não dando tempo mais de sentar e ouvir a palavra de Deus, ao ponto de o cansaço tomar conta do nosso físico, e o que nos resta é passar a noite toda dormindo, tentando descansar. E isso aí atingiria aqueles que estavam buscando Deus na madrugada. O cansaço, a fadiga, obra maligna. Mas Deus, Ele é, oh Jesus, Ele é maravilhoso, porque Ele nos traz um texto para hoje em dia. Jesus despede a multidão sai, Ele sobe para orar, enquanto os discípulos estão tentando atravessar o mar. E o texto vai dizer, irmãos, que eles começam a atravessar, mas quando chega no meio, o vento sopra contrário, impedindo a chegada. Vê se não é assim na tua vida. Tu está indo, a ordem de Cristo é: continua caminhando. E você caminha, mas quando chega no meio, começa o vento a soprar contrário. E qual é a ideia do vento? É te deixar estagnado ou fazer você retroceder. Essa é a ideia do vento. E quando nós falamos de vento, falamos de tempo, porque vento contrário faz com que nós perdemos tempo. É assim que acontece em nossas vidas. Caminhamos, e o vento começa a soprar contrário. E qual é a ideia? Como estavam aqueles discípulos? Navegava, estavam cansados, braços cansados de lutar contra o vento. É assim que nós sentimos. Lutamos, navegamos, por quê? Porque o vento está sendo contrário. Mas há uma palavra, oh glória, em nossas vidas. Quando essa palavra? Quando aceitamos a Jesus e reconhecemos que Ele é o nosso Salvador. Ele vai dizer: a partir de hoje eu digo para você, vai navegando e chega do outro lado. Esta é a ordem de Jesus. E o que se dá ao outro lado? Salvação, oh glória.
Quando eles estão lá lutando contra o vento, estagnado, parado no mesmo lugar, no meio de uma tempestade, o tempo passando, o cansaço chegando, a fadiga, o que acontece? O texto vai dizer que é a quarta vigília da noite. Eu acho isso lindo, e eu gosto de falar isso, porque citando aqui que ainda há crente, oh glória, que às 3 horas da manhã se coloca, diz, meu Deus do céu, para orar. Por que eu estou falando isso aqui com muita veemência? Porque no calendário romano era dividida a noite em 4 partes. A primeira parte começava às 6 horas da tarde. A última parte, que era a quarta vigília da noite, terminava às 3 horas da manhã. E o que estava acontecendo com os discípulos? Sendo açoitado pelos ventos. Oh Jesus eterno, mais uma coisa o texto está deixando claro para nós, que na quarta vigília, 3 horas da manhã, está Jesus descendo do monte. Ai, cantarabás. Jesus desce do monte para encontrar com aquele que está no vento, lutando para atravessar do outro lado. Jesus desce, meu Deus do céu, para chegar até você e acalmou, meu Deus, aleluia. 3 horas da manhã Jesus aparece. Olha que coisa linda. Jesus poderia vir nadando, poderia, mas só para surpreender e não fazer como o ser humano faz, ele vem caminhando por cima das águas. A primeira coisa que ele está mostrando ali, que ele é todo poderoso. E a segunda coisa que ele está mostrando é que vento não pode parar você de caminhar. Você pode sim passar pelo vento, não importa como, mas passa, porque aonde foi, chega do outro lado. Aleluia. Quando Jesus vem caminhando por cima das águas, Jesus está dizendo: ei, aleluia, eu sou aquele que domina a água, eu sou aquele que domina o vento. Mas eles não estavam entendendo ainda. Eu sou aquele que passo por cima, meu Deus do céu. Eu não preciso parar nada, porque eu passo por cima. Aleluia. Quando Jesus está se aproximando do barco, o texto, irmãos, isso aqui é lindo, porque eu estava lendo isso aqui e Deus revela para mim aqui, que quando Jesus está se aproximando do barco, os discípulos estão olhando para ver quem está vindo. Quem está olhando Jesus não é pessoas de outro barco, não é a multidão que ele despediu, não, pastor. Quem está olhando Jesus é discípulos. Acabou de sair de perto do mestre, olhou para a face do mestre, viu como era o teu mestre, está olhando e está dizendo: quem vem lá é um fantasma. Meu Deus. Tem crente, irmãos, olhando e não conseguindo enxergar Jesus. Está tão assustado com o vento, com as coisas, está se deixando levar pelo vento, e está olhando, está dizendo: o que está vindo ali é fantasma. Sabe por quê? Porque não levanta a quarta vigília da noite. Como é que você quer ver Jesus se não levanta a quarta vigília da noite? Como é que você quer que Jesus acalme a tempestade se na quarta vigília da noite tu está dormindo, está roncando, está babando e não vê nada? Como é que você quer ver o milagre se na quarta vigília, meu Deus do céu, Jesus já está vindo, já está descendo para ir ao encontro e você nem despertou ainda? E quando acorda, acorda assustado. Sabe o que é isso? Sem propósito.
Porque se colocar no coração propósito de fazer, quando tu acordar, tu não vai dizer que é um fantasma, tu vai dizer: é Jesus. Jesus me veio me visitar nesta noite. Oh meu Deus do céu, o que eu quero dizer: desperta, igreja. Se quer ver milagre, desperta, porque a quarta vigília ele ainda aparece. Ai, cantarabás. Ele ainda aparece na quarta vigília. O problema é que nós ficamos dormindo. Olha aqui, o texto vai dizer que vão olhar e vão dizer: é um fantasma. Vão ficar assustados. Acabou de ver Jesus, acabou de sair de perto de Jesus. É igual o crente, acabou de sair do culto, chega em casa, está o vento batendo. Aí o que ele faz? Isso é fantasma, né? Oh meu Deus, mas esquece que Jesus está com ele. Aleluia. Porque tem problema dentro de casa, irmão, que você pode repreender. Irmãos, sabe o que é isso? Sabe por que não repreende? Porque tudo para ele é fantasma, pastor. Tudo para ele assusta. Tem nada que assustar não. Bate o pé no chão e clama o sangue de Jesus, irmão. A tua casa é um habitat de Deus, porque você está lá. É igual aqui. Tu acha que a gente vai embora e Jesus fica aqui? Não. Ele vai conosco. Nós somos templo. Aleluia. Aqui é apenas um lugar que nós nos reunimos para adorar e dizer o quanto Ele é bom em nossas vidas. Aleluia. Para o inferno escutar, irmão, você dizer, o inferno vai gritar e você vai dizer: Deus é bom. O inferno grita e você diz: Deus é bom. O inferno grita e você diz: Ele acalma a tempestade. O inferno grita e você diz: Ele é aquele que a quarta vigília se apresenta para mim todas as noites. Aleluia. Aí o que Jesus vai fazer? Peraí, se não estão conseguindo me ver, pelo menos ouvir eles vão. Alguma coisa, né? Aí Jesus vai dizer: não temas, sou eu. Resolveu? Não resolveu. Está aí no texto. Jesus acabou de falar: não temas, sou eu. E o que Pedro faz? Se és tu. Não resolveu, viu? Entrou dúvida. Aí o vento está dentro da nossa casa, a gente clama, Jesus se apresenta. Aí eu fico assim, ó: és tu, Senhor? A Bíblia está assim, ó, fechada. Se pelo menos abrisse um Salmo 91, pelo menos, para deixar a folha amarelar. Mas nem isso abre mais hoje em dia. És tu, Senhor? Se és tu, manda-me ter com... Oh meu Deus do céu. A dúvida de Pedro foi grande, foi pequena não. Se és tu, manda-me ter contigo. Coloca Jesus à prova, por cima das águas. Jesus, como é Ele mesmo, era Ele mesmo, então vem, Pedro. Aleluia. Eu gosto disso, porque quando Pedro lança o desafio, Deus joga ele no desafio. Tu acha que tu vai ficar do outro lado só? Ó, não. És tu, Senhor? Então faz isso por mim. Ah, tu quer? Então vem andando. Entra no processo. Meu Deus do céu. Entra no processo. Vem orar, vem jejuar, vem clamar, vem adorar, vem cantar. Oh glória. Vem andando, Pedro, já que tu quer saber. Aí Pedro vem, coloca o primeiro pé, deu certo. Bota o segundo, maravilha. Agora vou andar. Começa a andar, coisa linda, irmãos. Caminhar em cima das águas não é para qualquer um, só é para Jesus e Pedro. Aleluia, oh glória. Aleluia. Sabe o que é isso? Ver milagre tem que ser igual Pedro. Pedro começa a andar.
Mas o texto vai dizer: e sentindo o vento forte. Mas o vento não estava forte? Por que agora ele sentiu o vento forte? Porque quando ele olha para Jesus e pergunta se é Jesus, ele está focado. Era forte, sim, ele sabia que era forte. Mas quando o foco dele passa a ser Jesus, ele esquece até que o vento é forte. Aí o que ele faz? Começa a caminhar. Porque enquanto está com foco em Jesus, você não está nem aí para o vento. Pode ser forte, pode ser tempestade, pode ser furacão, mas você está caminhando. Por quê? Porque você está olhando para Jesus. Mas quando ele deixa de olhar para Jesus, ele sente o vento forte. E o texto vai dizer que ele começa a afundar. E o texto aqui, irmãos, por que isso tudo acontece? Pedro poderia andar até o final, até Jesus, tranquilo. Quem mandou foi Jesus, acabou. E a palavra de Jesus era uma só: vem Pedro, vem andando. Mas foi para mostrar que por mais que você afunde, você não vai morrer. Oh glória! Está entendendo isso aqui, irmãos? Sentir vento forte nós vamos sentir. Desviar, olhar um pouquinho para o lado, nós vamos desviar sim. Nós vamos às vezes perder o foco porque as coisas nos rodeiam de uma certa forma, irmãos. E às vezes a gente vai vacilar. Mas isso não quer dizer que você vai morrer. O que Pedro faz para não morrer? Senhor, salva-me. Meu Deus, aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida. Se não afundou, tá bom, vem andando, continua andando. Mas se por acaso começar a afundar, faça igual Pedro: Senhor, salva-me. É interessante que quando Pedro grita: Senhor, salva-me, a Bíblia não vai falar da distância que Jesus estava, nem o quanto Pedro andou, não. Mas preste atenção aqui: se Pedro estivesse perto de Jesus, ele teria afundado? Não, já estava perto, irmãos. É igual benção. Quando está pertinho, você é só fazer assim, ó. É como sexta-feira passada fizeram aqui. Quem te chamou aqui foi o Espírito Santo, não foi eu não. E quando você veio, o vento até soprou no teu ouvido: ó, peraí, é difícil sair. Mas você caminhou, não caminhou? Veio até aqui. E o que faltou? Estava perto, era só abraçar. Foi o que você fez. Quando Pedro estava perto, se ele estivesse perto, ele não afundaria, já está perto. Então ainda está uma distância de Jesus. E ele começa a afundar, ele diz: Senhor, salva-me. Quando ele começa a afundar, ele não está mais olhando para Jesus, ele está olhando para onde está afundando. Que ninguém cai assim para cima, olhando para o céu, nem rindo. Se tropeça, olha para onde tropeça. Pedro está afundando, está olhando para onde está afundando, e Jesus está lá na frente, que ele esqueceu já. E o que resta é ele: Senhor, salva-me. Quando ele menos esperou, a mão de Jesus foi estendida para ele. Está aprendendo isso aqui hoje? Andar por cima das águas é bom, maravilha. É andar por cima dos problemas, acreditando que você é vencedor, acreditando que você serve um Deus poderoso. Mas vai ter um momento que você vai começar a afundar. E quando afundar, não se desespere. E ainda que o desespero bata, mas lembra: Jesus, salva-me. Senhor, salva-me. Porque Ele vai estar pertinho de você, estendendo a mão novamente.
aleluia. E quando Ele estender a mão, Ele vai te levantar e colocar você de pé de novo, aleluia. E quando colocar de pé, Ele vai voltar caminhando contigo, que agora você não caminha só, caminha com Cristo. Você está caminhando agora para voltar. Quando entrar dentro do barco, e o que aconteceu quando entrou dentro do barco? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Por que o vento não acalmou antes, irmãos? Porque Pedro tinha que voltar andando, caminhando no meio do vento. Era processo. Existe um processo para tu passar. Quer alcançar a promessa? Passe pelo processo. Caminhando com Cristo. E quando afundar, grita: Senhor, me salva. Ele vai segurar na tua mão e vai caminhar contigo. E é interessante, quando entra para dentro do barco, o que o barco simboliza? O seu interior, a sua casa, a sua moradia. Quem está dentro do barco? Os melhores amigos de Pedro, pescadores. Ele entra dentro do barco e aí o vento acalma. Quando Cristo pegar na tua mão e que voltar contigo lá para dentro da tua casa, é para mostrar, oh Jesus, é para mostrar o quanto, oh meu Deus, escuta isso. Se o vento para antes, obrigado Senhor, se o vento para antes, ninguém ia dizer que foi Jesus. Mas quando ele entra no barco e depois acalma a tempestade, era para que Pedro visse e os que estavam dentro do barco. Está entendendo isso? Jesus vai entrar contigo dentro da tua casa e o vento ainda vai estar soprando. Para quê? Para acalmar a tempestade lá dentro. Tu saiu em meio da tempestade, voltou, tem tempestade, mas Jesus está dizendo: eu vou entrar para acalmar a tempestade dentro da tua casa. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e dê um glória a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Fico com essa palavra e assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, amém.